Científico CPFL. No Minuto Café, o tema é medicina tradicional chinesa, autocuidado e preservação da vida. Nós estamos ao vivo com Bruno Deconte, que é professor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos Brasil-China e diretor do Instituto Confúcio da Unicamp. Professor Bruno, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN para falar sobre esse evento. Boa tarde, Guariz. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso, né? Bom, para a gente começar, né? Confúcio, um filósofo chinês, né? Poderia nos explicar o papel do Instituto Confúcio na Unicamp? Legal, Guariz. O Instituto Confúcio ele é coordenado por uma aliança de universidades chinesas e tem como propósito ensinar o mandarim, em primeiro lugar, pelo mundo afora, um pouco ao estilo do que são o Instituto Cervantes, o Aliança Francesa, os outros países também têm coisas similares, né? Mas, para além do ensino da língua, os institutos são 500 no mundo, em mais de 100 países. Aqui no Brasil são 13. Tem também o intuito de apresentar ao mundo a cultura chinesa, né? Então a gente organiza alguns festivais tradicionais chineses e também, claro, fomentar todo tipo de intercâmbio acadêmico, né? O Instituto Confúcio está sediado em universidades, então fomentar o intercâmbio acadêmico com universidades chinesas. Exato, e há o crescimento, né, não só da China na economia, mas também do intercâmbio, né? Muitas empresas chinesas no Brasil, nós temos, por exemplo, os carros elétricos aí, que fica até bem próximo da Unicamp, né? E muita interação entre os dois países. Eu queria que o senhor comentasse isso, professor Bruno, o crescimento do interesse pela China e também sobre o que vai ser tratado no Café Filosófico, que é a medicina tradicional chinesa, que é bem diferente da medicina ocidental. Isso mesmo. De fato, há um interesse crescente pela China, né? E por razões óbvias. Você mencionou o crescimento da China enquanto potência econômica, mas também potência geopolítica, tem trazido luz, né, sobre esse país que por muitas décadas ficou alijado, né? O conhecimento da China ficou alijado de nós aqui no Brasil e boa parte do globo. O ano que vem a gente comemora 50 anos do restabelecimento de relações diplomáticas, né? O estabelecimento de relações diplomáticas do Brasil com a República Popular da China. Mas, ainda que seja uma relação importante de 50 anos, é inegável que nas últimas décadas, principalmente anos, como você disse, né, a gente tem visto mais empresas chinesas na paisagem, na nossa região, mais chineses vindo para o Brasil, aqui na Unicamp. Eu estava agora num evento discutindo a Olimpíada de Matemática, com o professor que é considerado o melhor professor de matemática da China, e a China é número 1 no PISA, né? Então, em diversas frentes, esse intercâmbio tem aumentado. E chegando agora ao Café Filosófico, a ideia é trazer um dos elementos da cultura, né, chinesa, que tem se expandido pelo mundo, mas que é ainda menos conhecido do que talvez deveria ou mereceria, que é a medicina tradicional. A gente aqui conhece bastante no Brasil a acupuntura, né, que é uma das práticas que faz parte da medicina tradicional chinesa. Agora, a medicina tradicional como um todo, ela é pouco conhecida ainda de nós, né, e isso por uma construção histórica também, não só no Brasil, mas no mundo ocidental, de apagar, né, tudo aquilo, não só em relação à China, mas de apagar tudo aquilo que não era considerado como método científico, né, quando na verdade são métodos que foram testados ao longo de milênios, né, de história, são efetivos para o cuidado do ser humano, para o autocuidado e para o cuidado do outro. Então é isso que vai ser discutido. A gente já teve uma primeira sessão na semana passada, que está no canal YouTube do Instituto CPFL, e teremos amanhã a segunda sessão. Podemos dizer então, né, da importância de se apresentar esse tema até por todo o conhecimento que gera, mas também até um certo combate a preconceito, podemos dizer isso, professor? Sem dúvida alguma. A forma como isso foi apresentado, né, no Ocidente foi como charlatanismo por muito tempo, né? E é importante aqui fazer uma distinção. A gente está num momento em que as fake news tomaram conta, né, da realidade do mundo, não só no Brasil de novo. E da pandemia a gente viu isso, né? Muitas pessoas, muitos grupos anti-vacina e
e, portanto, negando a ciência. E a discussão que deve ser feita, e é essa que está sendo feita no Café Filosófico, não é de negar a ciência de forma alguma, né? Mas é de dialogar com a ciência a partir de dentro, percebendo que existem práticas que não são as convencionais no Ocidente, mas que são super efetivas no cuidado humano, né? São super efetivas. Então, de fato, existe esse preconceito, mas é importante que se saiba que são práticas validadas, né? Sobretudo na China, mas no mundo todo, e muito efetivas no cuidado ao ser humano, né? Ao, inclusive, e essa é uma diferença em relação à medicina ocidental, ao não querer lidar meramente com a doença, mas lidar com a saúde, né? Essa já é uma mudança de paradigma, tá certo? Entendendo que o próprio ser humano, né, ele é capaz de lidar com desequilíbrios na sua saúde, mas sem intervenções violentas que são muitas vezes feitas pela medicina ocidental e que são muitas vezes necessárias, repito, aqui não é uma questão de negar a necessidade de intervenções quando necessário, mas que a gente sabe que são muitas vezes exageradas, né? Até por ter por trás uma indústria farmacêutica que, como qualquer indústria, tem como objetivo lucro, né? Então, enfim, é preciso lidar com esse preconceito, entendendo que precisamos filtrar, né, as fake news e a anticiência que predomina não, mas que é forte hoje no mundo, mas entendendo que existem práticas que não são, para além da medicina ocidental, biomédica, que são muito efetivas no cuidado à vida. A gente viu, por exemplo, né, que evitou milhares de mortes aqui no Brasil, na medicina tradicional, uma vacina que tinha gente que não queria tomar porque era chinesa, né? Então, exatamente, é algo que tem que ser muito discutido mesmo, porque entra muito nisso que o senhor está falando, professor, é na questão do preconceito e da anticiência. É isso mesmo. E nos módulos que a gente tem, a escolha que foi feita, né, foi da gente ter uma sessão discutindo a medicina tradicional a partir do ponto de vista da sociologia. Então tivemos um sociólogo, o professor Nelson Filitti, falando na semana passada, e contando um pouco dessa história, né, de como a medicina convencional foi se colocando e se auto-rotulando como aquela única digna, né, de respeito ao longo da história. E nessa quinta-feira, amanhã, nós teremos um profissional da saúde, um médico, né, o professor Gustavo Tenório, que aí vai poder falar da medicina tradicional a partir, enfim, das suas distintas práticas. Como eu disse, tem acupuntura, mas tem práticas meditativas, tem práticas ligadas a massagens, enfim, um conjunto de práticas que compõem a medicina tradicional chinesa. Enfim, para aqueles que tiverem interesse, acho que assistindo justamente esse ponto de vista da sociologia e de um médico, propriamente dito, eu acho que é uma forma de lidar e acabar com esse preconceito. Professor, e o público, a participação é livre, tem inscrição, porque é um tema que vai chamar muita atenção, né? Com muitas pessoas, ao mesmo tempo que tem esse preconceito que a gente falou, tem também muito interesse de ter um método, entre aspas, alternativo, né? Não sei se a gente pode chamar de alternativo um método que tem 3.000 anos, né? Mas a participação do público é livre, como é que funciona? É livre, sim. Você tem razão que ao mesmo tempo em que tem o preconceito, existe interesse crescente, não só por essa ascensão chinesa, econômica e geopolítica, mas também, como você disse, porque tem muita gente buscando cuidados mais naturais, né? A gente está cansado de ver na medicina ocidental também que tem cuidado com os sintomas e não com o ser humano como um todo, né? Não tem essa visão holística. Então cuida de um sintoma que é, por exemplo, uma dor de cabeça, gerando um efeito colateral que é uma dor no estômago, né? Ou provoca gastrite, o que quer que seja. Então as pessoas estão buscando práticas mais naturais, né? E a medicina tradicional, ela enxerga o homem como parte da natureza e não como oposto à natureza. A natureza não como uma ameaça, né? Mas o homem como parte da natureza. Então esse interesse é crescente, e aos interessados o acesso é completamente livre, é no Instituto CPFL, que fica junto, né, à empresa CPFL, para quem quiser assistir presencialmente, mas também vai ser transmitido online, também sem necessidade de inscrição, no canal YouTube do Instituto CPFL, e para quem não puder assistir online, vai ficar depois no canal YouTube registrado, né, para quem preferir assistir depois. Certeza. Deixa eu trazer uma mensagem aqui, ela já conversou com a gente também no Minuto Café, que é a Gabriela Galo. Ela está mandando mensagem aqui no YouTube dizendo que o Bruno é um ótimo curador e sempre um prazer trabalhar com ele, professor. Agradeço, um prazer imenso trabalhar também com a Gabriela Galo, com toda a equipe do Instituto CPFL.
Bruno Deconte é professor do Instituto de Economia da Unicamp, é o curador desta semana do Café Filosófico, pesquisador do Centro de Estudos Brasil-China e diretor do Instituto Confúcio da Unicamp. Então é um tema muito legal a ser apresentado no Café Filosófico CPFL, que é a cultura chinesa e principalmente a medicina tradicional chinesa, a partir dos olhares, como explicou o professor, de um sociólogo e também de um médico. Muito obrigado pela participação com a gente aqui no Estúdio CBN. Professor Bruno, um bom evento para vocês, um grande abraço, boa tarde. Eu que agradeço, espero ver algum de vocês ouvintes amanhã, lá no Estúdio CPFL às 7 horas. Um grande abraço. Obrigado. Agora são 2h57. Temos intervalo? Temos intervalo. Vamos lá. Estúdio CBN. CBN